O que aconteceu na tua vida para você ir procurar lá em Los Angeles uma cultura completamente diferente da que você foi criada? Tem uma história bem comprida daí, né? Eu posso dizer que por volta dos 11 anos eu comecei a questionar tudo. Minha mãe, meu pai, minha família, a igreja. 11 anos? É, com 11 anos começou. Minha mãe Precoce. Hã? Precoce, porque com 11 anos, pelo menos hoje em dia, as pessoas não estão muito prestando atenção. Minha mãe era poetisa e declamava. Uhum. E ela declamava muitas poesias existenciais. Então, desde pequenininho, eu comecei a ouvir coisas. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu decorei 2 poesias, que eu me lembro agora. Uma delas chamava O Moleque Bacurau, que contava a história de um menino negro os branquinhos não brincavam com ele, ele era muito pobre e ele morre tuberculoso. Então, com 6 anos Caraca, você decora. Coisa triste. Pois é, mas com 6 anos você decora isso, você já começa a pensar que tem diferenças sociais e que tem discriminação e preconceito. Uhum. E começa a trabalhar isso. E minha mãe trabalhava isso na gente, né? Uma vez eu tive um namoradinho, as minhas amigas disseram: ah, mas ele é judeu. Eu falei: o que é isso? Eu falei: mãe, que história é essa de ser judeu? E ela me deu o diário de Anne Frank para ler. Então eram coisas assim, né? O outro chamava o Crime de Hoje. Era um lourinho de olho azul que vendia jornal nas esquinas. Ele não sabia ler. Mas ele gritava: o crime de hoje, o crime de hoje. O criminoso era o pai dele. E ele não sabia, porque ele não sabia ler. Então eram coisas assim que marcam muito a gente nessas questões. Quem sou eu? Por que tem crianças que não sabem ler? Por que tem crianças que são excluídas, que não têm direito a comprar um docinho, né? Você começa a pensar nisso. Com 11 anos, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu fiquei muito brava com ela, e eu gostava muito dela. Eu disse assim: mãe, como é que a gente odeia a pessoa que a gente mais ama, hein, mãe? Que história é essa? Por que eu tô com tanta raiva de você? E aí a gente teve uma conversa meio longa, eu comecei a ler, eu lia muito, desde os 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa. E comecei a procurar. E nessas procuras e nessas leituras, as inquietações continuaram acesas, né? E tu não conseguia identificá-las ou conseguia? Não, o que é isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? E tinha toda uma questão que minha mãe sempre dizia. Minha mãe se separou do meu pai e ela foi excluída socialmente, porque naquela época divórcio, né? Desquite, não tinha divórcio, né? Então o grupo social que ela pertencia, ele continuou no grupo com a sua nova esposa e ela ficou de lado, inclusive com as primas, com tudo. E ela dizia assim: esse mundo é muito ingrato para as mulheres. Aos homens tudo é permitido e às mulheres nada. Se tiver qualquer namorado, qualquer coisa, é uma prostituta, não presta, né? Então a gente viveu, ia para um colégio de freira, ela que nos expôs no colégio de freira, e não podia contar que eram separados dos pais, porque só aceitavam crianças internas se os pais fossem separados. Então a gente viveu uma época de discriminações e preconceitos que acontecia na minha casa, que estava à minha volta, e eu comecei a questionar também minha mãe. Tu conseguia perceber tudo isso? Percebi, a gente percebe. A questão é que a gente não dá muita valor ao que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos. Você nem precisa dizer nem apontar. É um suspiro que você faz. Que a criança percebe: pai gostou, pai não gostou. E aquilo fica impregnado. Por que ele gostou, não gostou? Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio. Eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha. Minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles monte de cachorro da rua latindo para ela. Ficava brava, mas não tinha jeito. E eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando. Por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha 8 crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse: não, eu tinha 5 filhos, mas quem tem 5 pega mais 3, né? Falei: nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós duas, eu e minha irmã. Então você começa a comparar o que está acontecendo. Essa senhora também, na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei: isso aqui é para suas crianças, já que a senhora tem tanta criança, né? E a gente vai percebendo que tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né? Mas você pensava no que você ia fazer da sua vida no futuro? Não. Eu casei muito cedo, casei com 14 anos, tive uma filhinha com 17, e aí meu pai começou a me atormentar. Vai fazer o quê? Ficar só cuidando de criança embrutece. Você vai estudar ou trabalhar? Eu falei: vou trabalhar. Ele falou assim: nem o quê? Não fez nada? Não estudou nada? Como é que você vai trabalhar? Eu falei, ele disse assim: eu não te ajudo, não vou arranjar emprego para você. Eu falei: tá bom, então vou estudar. Aí fiz, naquela época chamava Madureza, supletivo, né? Acho que chama hoje em dia, do ginásio.
e que era muito interessante porque eram 4 anos em um ano só. E o que acontece? Tudo está conectado. Quando você está muito na idade escolar normal, você estuda aquele ano, você está preocupado com os amigos, com os relacionamentos. Mas lá não, de repente tudo isso estava fora e eu queria estudar e era divertido estudar. Então eu fiz os 4 anos em um, foi muito bom porque deu uma linha de conexão em matemática, história, estava tudo conectado, né? Não estava quebradinho, né, como fica de um ano para outro. Depois disso eu fiz um outro para o colegial também, que chamava colegial, né? E aí, onde é que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu queria estudar filosofia. Meu pai, que horror, minha filha. Vai ser filósofa, não ganha nada. Vai ser professora, isso não é profissão. Eu falei, bom, então eu vou teologia, pior ainda, minha filha. Teologia pior ainda, que eram as coisas que me interessavam. Aí eu tinha um menino que estudava comigo, ele falou assim, vamos fazer direito. Eu falei, tá bom, vamos fazer direito. Entrei no Mackenzie, achei um horror. No Mackenzie, as meninas estavam todas procurando namorar, eu já estava divorciada, tinha uma filha, e meu pai dizia que eu não podia contar para ninguém que eu tinha uma filha, porque os meninos todos iam querer se aproveitar de mim, era a palavra, né? Então eu vivia uma vida secreta. Eu não podia ter amigas, porque se as amigas fossem para minha casa, e as meninas estavam noutra fase da vida, e eu já tinha uma filha. Então eu achei aquilo muito chato, e eu falei, bom, vou mudar, vou para a PUC. A PUC tinha aulas à noite, e tinha aulas de, como é que eu vou chamar isso, né? Não era bem ciências da religião, não era como se fosse um catecismo, né? E eu achei aquilo, porque eu já estava afastada da Igreja Católica, já dizia, não tenho nada a ver com isso, inclusive pela minha família, que a carne que vinha para a mesa onde nós comíamos era diferente da carne da senhora que cozinhava. E eu falava, mãe, isso não é Jesus. A sobremesa, às vezes, não chegava na cozinha da senhora que fez a comida. E a senhora que fez a comida era minha amiga. Ela me levantava de manhã cedo, me vestia, dava café da manhã, me punha no ônibus para a escola, ela era minha parceira. E ela não podia comer a mesma coisa que eu. Eu falei, mãe, isso não é ensinamento de Jesus. Eu não vou mais à missa. Aliás, eu não entendo o que é aquela missa. E eu não vou mais. E ela disse, minha filha, você tem direito à escolha. Você pode querer voltar a entender o que é essa tradição, mas a escolha é sua. Então já tinha uma questão toda social ali que me cercava o tempo todo. E que eu percebi, e que me incomodava. Era como 2 mundos, né? E eles não se entrelaçavam muito. E ao mesmo tempo tinha as histórias do meu avô, que veio de uma família muito antiga, onde eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? Matavam índios e tudo, tanto que meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele, que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de, à noite, sentar nas rodas de canto. E eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né, os povos escravizados. O galo cantou, é para amanhecer, o galo cantou, é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas. Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto, ele estava a cavalo e o outro estava a pé, e ele foi seguindo meu avô a muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim, escute, filho, não me siga, eu vou para o caminho longe, você está a pé. E ele diz assim, senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino. Esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim. Entendi. Então, eu falo, gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje? Você trabalhando para a inclusão, trabalhando pelas cotas, sim, trabalhando para perceber que somos todos irmãos no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima, mas é uma espécie só, espécie humana. Então, isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, com 19 anos de idade. Tudo. Repórter da Geral. Então era tudo, como crimes e passeatas, e de novo vem a questão social. Por que algumas pessoas têm tanto e jogam tanto fora e outros não têm o que comer, estão pegando lixo? Isso aqui não está certo. Será que tem um outro caminho? E numa das matérias que eu fiz era sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma delas eram zen budistas. Eles não usavam agrotóxicos, eles reciclavam tudo, viviam praticamente de trocas, meditavam. Eu falei, o que é isso, né? Que povo é esse? Os Beatles meditavam. E eu gostava dos Beatles pela capacidade de comunicação de massa.
Afinal, eu era jornalista, eu estava na comunicação. Como é que esses meninos são capazes de criar alguma coisa que fala para o coração de todo mundo? Não é deles só, não é só para aquela geração. Tanto que até hoje são clássicos, né? Eles não perdem o seu valor. Sim, assim, pessoalmente eu não sou muito fã do som dos Beatles, mas eu entendo toda a importância que eles tiveram pra música, inclusive, né? Pra tudo isso. Isso que você tá falando, assim, do que te levou pra esse caminho, me lembra muito de uma conversa que eu tive com o Eduardo Marinho, não sei se a senhora conhece, que ele é conhecido como o pensador das ruas. Ele também não via sentido na maneira que as coisas aconteciam à volta dele e abandonou uma vida de certo, não é nem luxo, mas assim, uma vida tranquila, que ele tinha um caminho já determinado e tudo mais, e saiu de casa e foi pra rua e vive simples e tal. É isso. E leva uma vida que é mais, que ele, com as palavras dele, é uma vida conectada com ele mesmo, É isso aí. sabe? É E isso aí. é muito interessante ouvir esse cara falar também, porque ele fala das coisas simples da vida, que a senhora também fala nos seus vídeos e tal, nos seus livros, que Tem um são... filme bonito que me passaram recentemente que se chama A Felicidade nas Coisas Simples. É um filme do Butão. É um filme tão bonito, É sabe? legal? É lindo, 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 lindo. É um menino que ele é um professor no Butão. E ele só pensa em ir para o Canadá. Ele quer ir para o estrangeiro, porque, claro, o estrangeiro é mais bonito. Ele toca violão, ele quer tocar num bar. Ele fica achando lindo que ele vai tocar no Canadá, num bar, que é aquela vida dele. E o governo pede para ele ir para um vilarejo muito, muito, muito lá, no meio do mato do interior do Butão. E ele tem uma transformação incrível. Ele chega lá de celular, reclamando de tudo, mas que essa tradição, que besteira, e ele sai de lá um outro homem, porque ele vai encontrar felicidade nas coisas simples da vida. E o que são as coisas simples da vida? Nascer do sol, o pôr do sol, o boi mugindo, o galo cantando, a pessoa que sentia afeto por ele, que não encostava nele. Tem uma menina que eles tinham uma atração pelo outro, eles não se tocam, eles põem a mão na mesma grade. É tão suave, tão delicado, tão bonito, né? E ele acaba conseguindo, indo para o Canadá. E quando ele está no Canadá, que ele está tocando no bar, Ele descobre que não é aquilo. todo mundo bebendo, falando enquanto ele toca, ninguém está ouvindo a música dele. E ele, no meio da partitura dele, ele pega um panfletinho daquela cidade onde ele teve. E assim termina o filme, é muito lindo. Entendi. É bom. A beleza de apreciar o momento, as coisas que estão à nossa volta, com delicadeza, com sutileza, com carinho, com afeto. O afeto que não precisa agarrar, apertar, né? Porque a gente parece que quando gosta quer pegar, apertar. Não, não precisa, tá aí, é seu. Não precisa disso. Bom, o ser humano precisa aprender isso daí então, hein, monja? Porque a gente tá meio longe. Reaprender é alguma coisa que nós sabemos e que a gente foi se distanciando. Quando a gente fala dos povos originários, que agora estamos chamando os povos indígenas, não tem povo originário, né? O povo originário é da África, gente. Pelo que a gente entende, a antropologia nasceu na África e se espalhou pelo planeta. Os povos indígenas na América do Norte e América do Sul vieram lá por cima, quando estava tudo grudadinho, né? Eles vieram da Ásia para cá. Então, os olhinhos puxadinhos que a gente identifica tão parecido com os japoneses, os nossos indígenas, eles não são originários daqui, eles não nasceram aqui. Nós somos migrantes. Todos nós estamos migrando o tempo todo. E emigrando, indo e vindo. Quando a gente fala que agora tem uma grande onda migratória, né? Sempre teve. Agora é mais visível, os nossos meios de comunicação tornam mais palpáveis, todos nós vemos o que está acontecendo o tempo todo, né?